Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Gostaria de saudar inicialmente o Padre Flávio, que veio aqui para desempenhar a missão de pastor desta paróquia e desta comunidade. Padre Flávio, Padre jovem, cheio de dons e qualidades, e que de fato quer ajudar a comunidade a seguir Jesus Cristo. Mas ele não vai fazer sozinho esse trabalho. Ele precisa da participação de todos vocês. Cada um com as suas qualidades, com seus dons, com seus carismas, passa a viver com ele cada vez mais a missão que recebeu no batismo. Como é que eu sei quando uma comunidade ela segue o Espírito de Cristo? Nós sabemos disso quando a comunidade vive 3 mundos, 3 atividades que nos foram delegadas e ensinadas por Jesus Cristo. Qual é a primeira e talvez a mais importante missão ou ônus de uma comunidade? É ser uma comunidade preocupada com o anúncio da palavra. Anunciar a palavra de Deus é continuar a missão de Jesus Cristo. Como o próprio Cristo enviou os primeiros apóstolos, enviou também a todos nós: ide pelo mundo, anunciai a boa nova do reino. Uma comunidade que não anuncia a palavra de Deus é uma comunidade falida. É uma comunidade que não é comunidade do segmento de Jesus. Pode ser um clube ou qualquer outra coisa. Mas a primeira tarefa, a primeira missão de uma comunidade é anunciar a palavra. Não só anunciar aqui dentro, mas anunciar a palavra de Deus visitando as famílias, os doentes, organizando grupos de reflexão, de meditação nas casas, procurando enviar através de folders ou através de qualquer outro tipo de material escrito, reflexões importantes para ajudar as pessoas na meditação da palavra de Deus. E nesse sentido, vocês têm aqui um sacerdote que tem jeito, tem qualidade
para transformar a palavra de Deus em processo de comunicação. O Padre Flávio já está presente na internet, já está presente em folders, e ele tem esse grande dom, que é de fato comunicar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai ser uma riqueza, não apenas para esta comunidade, mas para todos aqueles que visitarem a internet, o site, tudo aquilo que vão colocar como objeto de comunicação. Então, comunicar a palavra é a primeira e mais importante missão da comunidade no seguimento de Jesus Cristo. Não se contentem apenas com a proclamação da palavra nos sacramentos, mas procurem fazer de tudo para que a palavra de Deus caminhe no bairro, que a palavra de Deus atinja o coração da família, que a palavra de Deus procure ser sempre acolhida pelas pessoas. Como fala o Salmo 119, a palavra de Deus é uma luz que ilumina os corações. A palavra de Deus gera esperança e força. Então, nesse mundo tão marcado pela violência, pela desesperança, por coisas que a gente nem imaginava um tempo atrás, como a violência na família, assassinatos quase diários na sociedade, deputados, senadores corruptos. O que está faltando em tudo isso? Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus. Falta fé, falta respeito ao ser humano, falta respeito ao bem comum, a tudo aquilo que é de todos. Então a comunidade tem essa primeira grande missão. Por isso, a ação missionária, que é tão pedida pelo Papa Francisco, pela nossa arquidiocese, faz parte do nosso plano de pastoral, exatamente essa preocupação em ajudar as pessoas a terem um contato mais vivo e profundo com a palavra do Senhor. E São Paulo aqui na sua carta, ele vai dizer que a palavra deve ser pregada com simplicidade, deve ser pregada com termos, vocábulos que todos possam entender. Não se trata de fazer discursos persuasivos, mas se trata de despertar no coração de cada um a sua missão de povo de Deus. E isso cabe a todos nós. Por isso ele vai dizer: a minha pregação não tinha nada de discursos persuasivos de sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito. Que bonito isso, poder do Espírito. Então aqui está o primeiro ponto. Quando fizermos reunião do Conselho Pastoral, a gente tem que sempre se perguntar: essa paróquia, essa comunidade, o que pode e deve fazer a mais para semear no coração das pessoas a palavra do Senhor? Segundo ponto fundamental que nos legou
Jesus Cristo, a comunidade deve ser o espaço da caridade, administrar os bens da comunidade de tal forma que eles possam ajudar os pobres, os necessitados. Por isso o profeta Isaías já vai falar no começo: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu pobre, e não desprezes a tua carne, então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. E assim ele vai falando dessa segunda grande dimensão importante. Não olhar só para a nossa mesa, mas olhar para a mesa dos outros, especialmente daqueles que estão mais próximos de nós. E por isso a comunidade também deve se organizar para ajudar os pobres. Em todo lugar tem muito pobre. Às vezes a gente não imagina o quanto o povo passa necessidade. Muitas vezes não é só fome de pão, de feijão e arroz. Outras vezes é fome de remédio. Fome de remédio. A pessoa não tem condições de comprar um remédio. Muitas vezes pessoas idosas que têm uma aposentadoria pequena, vai à farmácia comprar um remédio e ali se defronta com um grande obstáculo. Ou usa o dinheiro para comprar comida, ou dinheiro para comprar o remédio. Então é missão de toda a comunidade olhar para os necessitados, para os doentes, para aqueles que moram nas ruas, para aqueles que moram em favelas, naqueles lugares onde de fato não existe o pão de cada dia. E a palavra pão aqui é uma palavra simbólica que representa todas as coisas materiais que todos nós precisamos. E diante dessa realidade, devemos responder, conforme fala o texto da primeira leitura: eis-me aqui, Senhor. Não fujam desse trabalho. E através desse trabalho da caridade que nós vamos testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo, que amava os pobres, que deixou o templo com todas as suas riquezas e foi para a periferia da cidade curar os doentes, os leprosos, os cegos, os paralíticos. E diante daquela multidão faminta, ele pediu ao Pai a força para transformar aqueles pães e peixes em alimento para todos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este é o segundo termômetro da comunidade. Então, se vocês forem uma comunidade, pergunte: vocês têm um trabalho para aliviar o sofrimento dos pobres? Alguém pode dizer: olha, aqui não tem pobre, então você é cego. Então o padre é cego. E tem padre cego nesse mundo? Tem. Óculos de garrafa não são suficientes para ajudar aqueles que não estão convencidos de ajudar os pobres. Eu sei que essa comunidade já fez muito e vai continuar fazendo ainda muito mais, para olhar
a esses irmãos. E na imitação de Jesus Cristo, que nasceu pobre, se tornou o modelo da pastoral. Uma pastoral que não inclui a todos, principalmente os pobres, não é a pastoral de Jesus Cristo. Mas qual é o terceiro termômetro que não pode faltar? Terceiro, a comunidade deve ser o espaço da motivação santificadora. Nós devemos buscar aqui na comunidade aquilo que nos ajuda a rever a nossa vida, a pedir perdão, a reconhecer os nossos defeitos e limitações. E aqui na comunidade que vocês vão encontrar Jesus Cristo, sempre pronto para nos alimentar com o corpo e o sangue e, sobretudo, com a sua palavra. E aqui na comunidade que nós vamos buscar as motivações para vivermos lá fora a dimensão da santificação. E santificação significa processo lento, difícil, de nos assemelharmos a Jesus Cristo. Ele é o Santos dos Santos. E quanto mais imitarmos Jesus Cristo, mais estaremos nos santificando. Por isso aqui a comunidade busca os sacramentos, todos eles, de maneira especial aos domingos, a Eucaristia, e juntos acolher Jesus Cristo, que se oferece mais uma vez. Mas a dimensão santificadora deve atingir o cerne do nosso comportamento, de tal forma que os outros, olhando para nós, possam dizer: essa pessoa é santa, não é uma jararaca, essa pessoa é santa. Por isso que Jesus fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra é aquele sal que tem sabor. A pessoa que participa da comunidade, que tem fé, mas não transpira essa fé, é uma fé sem sabor, uma fé morta. Aliás, é isso que está na palavra. A fé sem obras é morta. E por isso cada um deve desenvolver a sua espiritualidade no segmento de Jesus Cristo, vivendo no trabalho essa espiritualidade, na família, porque a nossa vocação maior é a vocação à santidade. Uma vez eu perguntei a Ana Leopoldina: quem quer ser santo? Só 2 ou 3 pessoas levantaram a mão. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para agregar conhecimentos, reflexões, com o objetivo de sermos santos. Certo? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quer ir para o céu de vocês, levante a mão. Então vai passar aqui um ônibus daqui meia hora. Agora o povo já não quer, né? E vamos todo mundo junto para a casa do Pai. Quem vai para a casa do Pai é santo, tem que ser santo. A nossa santidade não é aquela santidade daqueles que foram martirizados.
casados. A nossa santidade é do dia a dia, de viver cada dia a palavra, o Evangelho, de colocarmos no nosso comportamento os princípios cristãos. A santidade do sacrifício, da resposta aos questionamentos que a sociedade coloca. Imagine um pai, às vezes levantando 5:30 da manhã, pegando o ônibus, às vezes 2, às vezes um trem, vai para o trabalho, e lá encontra um serviço, muitas vezes difícil. Vai lá trabalhar para levar para casa o pão de cada dia para seus filhos. Esse pai não é santo? Esse pai é santo. E aquela mãe que fica em casa ou que vai para o trabalho, fazendo tudo que pode para cuidar dos seus filhos, não é santo? É santo. Então a santidade, ela não é algo fora das nossas possibilidades. A santidade é um projeto de vida que segue a luz do Evangelho. E é assim que nós vamos ser também uma luz no mundo. Senão nós vamos ser um sal sem sabor. Uma luz que não ilumina. Quando na realidade a nossa missão é ser luz, a nossa missão é ser sal da terra. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje é um dia muito importante, porque nós temos aqui um pastor que vem dizer para vocês: contem comigo. Estou pronto para caminhar na trilha de Jesus Cristo e ajudá-los a viver as 3 grandes dimensões da comunidade que nascem da vida de Jesus. A dimensão profética, proclamando a palavra, a dimensão da caridade, ajudando as pessoas a partilhar com os mais pobres e mais simples, e a dimensão da santidade, dimensão fundamental que deve nos unir, e cada um deve ajudar o outro a encontrar cada vez mais o caminho da santidade. Sede perfeitos, como meu Pai é perfeito, disse o Senhor. Que coisa bonita, né? Mas é difícil? Muito difícil. Mas para resolver a dificuldade, nós temos Jesus Cristo como pastor, que nos orienta, que nos ensina e, sobretudo, caminha conosco todos os dias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.